No dia de hoje venho mostrar-vos uma intervenção do aniversariante. André Ventura faz uma intervenção no dia de ontem em relação ao seu posicionamento enquanto eventual Presidente da República sobre Bruxelas, e que eu acho que é uma grande mensagem que o homem que está em primeiro lugar nas sondagens pode mandar, que é: este país é nosso, pertence-nos e continuará a ser. E venho também dar os parabéns ao Presidente André Ventura. Houve pessoas da outra vez que ficaram chocadas por eu na entrevista lhe chamar Presidente. Não é nenhuma arrogância ou prepotência em relação às eleições presidenciais, é porque André Ventura é realmente Presidente do partido no qual eu faço militância. E, portanto, tem alguma lógica que eu chame Presidente a André Ventura. Não é antecipar resultados das eleições presidenciais, tenham calma. Estou apenas a chamar Presidente ao homem que preside o partido onde eu faço militância. Fácil de perceber. Portanto, não se zanguem pessoas que não são do Chega por eu chamar Presidente, da mesma forma que as pessoas do Partido Socialista podem chamar Presidente a José Luís Carneiro, mesmo nem ele sendo candidato presidencial. Pronto, basicamente é isso. Vamos ouvir as declarações de André Ventura e a mensagem que ele deixa a Bruxelas. E feliz aniversário, Presidente. Acima dessa bandeira que eu gosto, essa bandeira que eu vou pedir aqui, está aí a bandeira do André Ventura, mas esta, meus caros, esta é muito mais importante. Esta é muito mais importante. Esta é muito mais importante. Esta é a razão da nossa luta. Esta é a razão da nossa luta. E isso não se destrói num mês, numa eleição, isso não se destrói. Nós estamos aqui porque Portugal precisa de nós. Quando nos virem, como virão hoje, durante a tarde, durante a manhã, durante o dia seguinte, quando nos virem em primeiro lugar, não se orgulhem. Lembrem-se da responsabilidade que temos com esta bandeira, que é para isso que estamos a trabalhar. Nós não estamos a trabalhar para nós. Nós não estamos a trabalhar por vaidade. Nós não estamos a trabalhar por egocentrismo. Nós não estamos a trabalhar para aparecer na fotografia. Nós estamos a trabalhar para que esta bandeira não esteja assim, para que esta bandeira esteja assim, lá em cima, e esteja assim sempre. E nunca mais pare de fazer isto. E nunca mais pare de andar assim. Eu conto muito com todos, para conseguirmos que esta bandeira se levantem mesmo a sério no dia 18. No dia 18, de aqui até Bruxelas, a Europa vai ouvir uma mensagem. E é simples e fácil de perceber. Aqui mandamos nós e não aceitamos que ninguém nos diga o que fazer em Portugal. Aqui não seremos invadidos, aqui não seremos substituídos, aqui não seremos tomados, aqui teremos um país nosso e nenhum valor outro será diferente. Este é um país de valores cristãos e será assim até morrermos, e será assim até acabarmos, e será assim até este país se erguer. Até lá ao cimo, viva Portugal! Viva Portugal! Bom, meus caros, eu não sei quanto a vocês, mas da minha parte sinto-me satisfeito e feliz por ter um candidato presidencial que diz alguma coisinha sobre a oposição que se pode fazer, que se pode e deve, e que temos a obrigatoriedade de fazer e o dever de fazer em relação àquilo que são as diretrizes de Bruxelas. Eu fico particularmente preocupado quando olho para uma corrida a 5, admito que seja uma corrida a 5, apesar de neste momento haver dois que estão numa má fase e que não me parece que venham a recuperar dessa má fase. Falo de Marcos Mendes e Gouveia e Melo. Não me parece que haja possibilidade de recuperação, mas para todos os efeitos é uma corrida a 5 e vamos ser justos em relação a esse ponto de vista, porque as sondagens também podem ser frequentemente utilizadas para moldar resultados que, enfim, podem ser diferentes daqueles que as próprias antecipam. A verdadeira sondagem, como se costuma dizer, apesar de que eu acho que é um paradoxo dizer isto, mas a verdadeira sondagem é sem dúvida nenhuma o voto. Mas a questão é, eu da minha parte sinto-me satisfeito por eventualmente, como disse André Ventura no dia de ontem no canal Now, sinto-me satisfeito por podermos ter um representante português nas instituições supranacionais que diga: meus amigos, vocês não têm qualquer tipo de legitimidade para dizer a Portugal o que fazer. Esse é o ponto. Eu vejo com frequência pessoas que, quando ouvem as minhas críticas à União Europeia,
ficam reticentes porque dizem, bom, mas Portugal então pode abandonar a União Europeia, não tem que aceitar isto. E eu admito isso, e eu sou favorável à saída da União Europeia. Mas as pessoas que são favoráveis a reformismo dentro da União Europeia têm todo o direito a ter uma voz dentro da União Europeia. Essa é outra perspectiva que há pessoas à direita que têm, que não é a minha, e que aliás, no caso é do Chega, que admitem que defendem que o partido defende a soberania nacional e que defende uma oposição a uma forma de exercer poder político tirânico por parte de Bruxelas, porque não tem legitimidade democrática, visto que o Parlamento Europeu não tem iniciativa legislativa e a Comissão Europeia é quem toma estas decisões, e na Comissão Europeia não há ninguém eleito. Não sei se sabem, mas vocês não votaram na Ursula von der Leyen nem no António Costa. Podem ter votado no António Costa em Portugal, apesar de que não se recomenda, mas apesar de tudo não votaram seguramente no António Costa em Bruxelas. E portanto é importante termos um candidato que, dentre dos 3 principais desta corrida, pelo menos segundo a sondagem da Católica, que, como sabem, neste canal há anos que é a única sondagem que eu levo minimamente a sério, são os 3 principais concorrentes e só há um dos 3, e aliás dos 5, e convenhamos, de todos os candidatos, acho que só há 2 que têm posições críticas ou mesmo de saída da União Europeia, que é António Filipe e André Ventura. António Filipe, para o bem e para o mal, tem essa posição e toda a gente sabe disso, independentemente das razões, mas o que é facto é que o PCP e o António Filipe têm esta posição anti-União Europeia, digamos assim, por razões diferentes, mas apesar de tudo que eu compreendo, digamos assim, compreendo a ideia de se querer soberania nacional, apesar de haver todo um mundo que nos distingue, e temos o André Ventura que leva esta causa para as presidenciais e que eu não tenho dúvida nenhuma que vai enfrentar as instituições supranacionais quando houver necessidade, não sendo o Chega e não sendo André Ventura favoráveis à saída da União Europeia, são favoráveis a ter uma guerra com a União Europeia, uma guerra política, se necessário. Isso deixa-me satisfeito, porque é outra, enfim, é outra posição que eu acho minimamente possível, que é, se nós queremos um projeto político transformador em Portugal, não é possível nós mantermos-nos de forma pacífica na União Europeia. Ou saímos, que é a minha posição, ou então fazemos frente às instituições europeias, como há outros países da União Europeia que o estão a fazer, e que o estão a fazer com um relativo sucesso, diga-se de passagem. Falo da Polónia, da Hungria, etc., que têm tido um sucesso bastante significativo do ponto de vista de enfrentar as instituições de Bruxelas, sejam com agendas do Green Deal, seja agendas woke, seja invasão completa de imigrantes que têm uma prática colonizadora na Europa, literalmente, que os burocratas de Bruxelas tanto gostam, e portanto da minha parte só há estas 2 posturas possíveis quando se quer implementar um projeto de mudança a nível do país. E portanto deixa-me satisfeito que tenhamos um candidato nas presidenciais que diga Portugal primeiro, ao contrário de todos os outros. Deixa-me satisfeito que tenhamos um candidato crítico das instituições europeias e que esteja disponível para uma guerra política com elas, se isso significar os interesses nacionais, e isso deixa-me bastante satisfeito. É André Ventura esse candidato, e portanto, quando há pessoas que dizem, mas o Coutinho gosta de baixar impostos, mas o Coutinho quer menos Estado. O Coutinho quer menos Estado QB, porque ele gosta de menos Estado em Portugal, mas gosta de mais Estado de Bruxelas. Portanto, se houver mais intervenção de Bruxelas, ele não se chateia nada. A soberania nacional não é uma preocupação de Coutinho de Figueiredo, a invasão de imigrantes não é uma preocupação de Coutinho de Figueiredo. Para ele podem entrar todos desde que tenham um papelinho, no fundo é um bocadinho isto, e portanto é um bocadinho esta situação. Basta ver as votações do Renew, que é o grupo dos liberais no Parlamento Europeu, e ficam esclarecidos em relação ao seu posicionamento, que Coutinho nunca foi propriamente crítico, à exceção de algumas tendências mais estatizantes da União Europeia. Aí ele faz algumas críticas, mas apesar de tudo os votos dele na União Europeia enquanto parte do Renew são um bocadinho dúbios e enfim. Basicamente era isto, meus caros, que eu tinha para partilhar. Sinto-me satisfeito por esta mensagem de André Ventura a Bruxelas em relação à perda de soberania e à substituição populacional que está em curso. Não queremos ser substituídos, Portugal é nosso, e ainda bem que temos um candidato que o diz. Obrigado por estarem desse lado. Deixem só o gosto neste vídeo e subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBU na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.